2008. Ou seja, você precisa encontrar um caminho para explicar essa situação. E o jornalismo acompanha esse debate. Não é? Ele está muito ligado a esse debate. Você tem fases do jornalismo em que ele foi mais estruturalista, as grandes reportagens que buscavam a conexão entre os fatos e os processos. Então, analisava uma guerra, você pode simplesmente retratar a guerra. Mas, se você tiver uma abordagem estruturalista, você tem que explicar o porquê que aquela guerra aconteceu. Quais são os motivos históricos? Qual é o contexto histórico? Não basta você descrever uma guerra. Você precisa compreender suas origens, seus primórdios, seu desenvolvimento, o desenvolvimento anterior dos fatos. Isso é uma abordagem mais estruturalista no jornalismo. Há o jornalismo que não é estruturalista, que é o dominante, que ele simplesmente joga o fato. Não é? Ele te dá uma leitura desvinculada do contexto histórico. Mais rápido. Quer ver um exemplo atual? Vamos pegar o conflito na Palestina. Dia 7 de outubro, o Hamas ataca o território israelense. Uma leitura rasa, puramente factual, dirá: o conflito começou com o ataque do Hamas sobre o território israelense. Tá certo? Sim. Se você tiver um jornalismo que se propõe uma abordagem mais estrutural, você vai dizer: opa, calma lá. Essa história não começou dia 7 de outubro. Sim. Essa história começou lá atrás, em 1948, quando foi criado o Estado de Israel, que foi criado numa terra que antes era de maioria palestina. Chegaram ali aqueles sionistas que vinham da Europa e que quiseram construir um Estado em território palestino, e aí houve guerras e Israel controlou os territórios, enfim. Aí você vai ver que o 7 de outubro ele não pode ser olhado isoladamente. Você tem que olhar o contexto. Essa é uma tarefa do bom jornalismo. Sim. Apresentar o contexto. A origem do Hamas. A origem do Hamas, a origem do conflito, a origem do Estado de Israel, a origem do sionismo. Não é? Isso é um jornalismo vinculado à história. O jornalismo e a história, no campo da política, especialmente, eles têm que andar muito juntos. Especialmente para quem tem uma abordagem estruturalista sobre o jornalismo. A história é um elemento essencial para o jornalismo, para poder transmitir às pessoas uma informação que lhes permita compreender o que está acontecendo. Sem a história, o jornalismo não consegue fazer isso. Ele não consegue fazer isso só a partir dos fatos.